a vizinha gritou assim que eu estava voltando. Os netos dela fazem muito barulho à noite. Eu respondi, mas eu não tenho netos. Eles responderam. Eu vi sua nora embalando-os todas as noites. No dia seguinte, fingi que ia viajar a trabalho e me escondi no sótão. Uma hora depois, ouvi a conversa entre minha nora e um desconhecido que me deixou arrepiada. Mas antes de continuarmos, verifique se você já se inscreveu no canal Histórias de Idosos e compartilhe nos comentários de onde você está assistindo. Adoraríamos saber até onde nossas histórias de vingança chegam. O calor úmido da Flórida invadiu o táxi assim que abaixei o vidro, uma sensação tão familiar que apertou meu coração. Depois de uma semana em Nova York, eu sentia falta de casa. Sentia falta do meu filho, Michael, e também da minha nora, Sarah. O fato de terem antecipado meu voo em um dia foi uma grata surpresa. Sorri levemente, apertando a pequena caixa que tinha na mão. Dentro dela havia um delicado lenço de seda bordado à mão, um presente que escolhi com muito cuidado em uma boutique local. Sarah certamente adoraria. O táxi parou bem em frente ao portão de ferro que eu conhecia tão bem. Enquanto eu pagava o motorista, vi a senhora Higgins, a vizinha da casa ao lado, concentrada em podar suas coloridas hortênsias. Ela é uma boa mulher, embora um pouco intrometida, algo típico de quem está aposentado e tem muito tempo livre. Ao me ver, a senhora Higgins largou a tesoura de poda, enxugou as mãos no avental e aproximou-se da cerca que separa nossas casas. Mas hoje, seu rosto não exibia o sorriso amigável de sempre. Em vez disso, ela tinha uma expressão claramente irritada. Bom dia, senhora Higgins. Como a senhora está? Sorri para ela enquanto tirava minha mala do porta-malas. Ela não retribuiu o cumprimento. Em vez disso, foi direto ao ponto com um tom um tanto ríspido. Emily, preciso falar com você. Seus netos fazem muito barulho à noite. O choro não me deixa dormir há vários dias. Fiquei paralisada, ainda segurando a alça da minha mala. Meus netos. Pisquei, tentando processar o que acabará de ouvir. Um sorriso forçado surgiu em meus lábios. Acho que você está enganado. Michael e sua esposa ainda não têm filhos. A senhora Higgins balançou a cabeça veementemente, seus cabelos grisalhos tremendo a cada movimento. Ela apontou diretamente para a janela da sala de estar da minha casa com um gesto firme que não deixava margem para dúvidas. Como eu poderia estar enganada? Todas as noites vejo sua nora andando de um lado para o outro com o bebê nos braços, tentando fazê-lo dormir. As paredes de nossas casas são muito finas, Emily. Ouço claramente o choro constante da criança. Suas palavras foram como uma pedra atirada no lago calmo dentro de mim. Tentei manter a compostura. Agradeci por ela ter me avisado, mas por dentro uma tempestade de confusão começava a se formar. Abri o portão e arrastei a mala em direção ao pátio. O som das rodas sobre os azulejos pareceu amplificar a inquietação que já me percorria. O que estava acontecendo na minha própria casa? Peguei minha chave pessoal e abri a porta com cuidado. Lá dentro, tudo estava estranhamente silencioso. Sarah estava sentada no sofá com um livro nas mãos, mas seu olhar estava vazio, fixo em algum ponto indefinido. Ao ouvir o clique da fechadura, ela deu um pulo como se tivesse levado um choque elétrico. Levantou-se abruptamente. O livro caiu no chão com um baque seco. Um sorriso rápido e forçado surgiu em seu lindo rosto. Mãe, o que você está fazendo aqui tão cedo? Sarah correu em minha direção e me abraçou, embora seu abraço parecesse um tanto tenso. Alteraram meu horário de voo, respondi, dando-lhe um tapinha nas costas. Naquele instante fugaz, notei como seus olhos se desviaram para o corredor que levava à cozinha e depois voltaram para mim, como se ela temesse que eu descobrisse algo. Você deve estar cansada da viagem, disse, tentando soar natural. Estou com sede. Vou até a cozinha pegar um copo d'água. Mal dei um passo quando Sarah me interrompeu imediatamente, com a voz mais alta que o normal. Oh, mãe, por favor, sente-se. Você viajou muito, descanse. Vou trazer água para você. Ela quase me empurrou para sentar na poltrona próxima e foi sozinha até a cozinha com um ar de urgência no andar. Um instante depois, voltou com um copo de água gelada. Ao recebê-lo, decidi ir direto ao ponto.
Olhei-a diretamente nos olhos e, com voz serena, contei-lhe a conversa que tive com a senhora Higgins na entrada. Observei cada mínima expressão em seu rosto, sem deixar passar nenhum detalhe. Como eu suspeitava, o sorriso de Sarah desapareceu completamente. Ela colocou o copo d'água na mesinha de cabeceira e notei que sua mão tremia um pouco, fazendo a superfície da água se mover levemente. Ela não conseguiu esconder o lampejo de confusão que cruzou seus olhos. Ah, isso, ela pigarreou, tentando recuperar a compostura. É filha de uma amiga muito próxima. O marido dela a trata mal, então ela teve que trazer a menina para ficar aqui por alguns dias. Eu ia ligar para avisar, mas não quis incomodá-la enquanto estivesse viajando. A explicação pareceu razoável. Assenti com a cabeça, fingindo empatia. Pobre menina. Não se preocupe, querida. Ajudar os amigos é a coisa certa a fazer. Mas um pequeno detalhe a denunciou. Quando lhe perguntei casualmente qual o nome da sua amiga, Sarah hesitou por um segundo. Um segundo de silêncio, breve, mas eterno, suficiente para eu saber que ela estava inventando um nome. Naquela noite, usei o cansaço da viagem como desculpa e fui dormir cedo, mas não conseguia fechar os olhos. Fiquei deitada na cama, aguçando os ouvidos para captar qualquer som vindo do andar de baixo. A casa estava terrivelmente silenciosa. Apenas o tic-tac constante do relógio de parede no corredor podia ser ouvido. Cheguei a pensar que estava sendo paranoico, que talvez tivesse me enganado. Mas então, por volta das 2 horas da manhã, no momento mais escuro e silencioso da noite, eu ouvi um miado muito suave e fraco, como o de um gatinho abandonado. O som vinha do térreo. Imediatamente, ouviram-se passos apressados no chão de madeira. Em seguida, uma voz sussurrou para acalmar o choro, tentando silenciá-lo antes que aumentasse. Apenas alguns segundos depois, tudo voltou ao silêncio. Mas, para mim, aquele silêncio foi mais perturbador do que o próprio choro. Foi a prova mais clara. Um instinto materno gritou dentro de mim, dizendo-me que a explicação de Sarah era apenas uma fachada frágil. E por trás dessa fachada, havia uma verdade. Ela estava desesperada para se esconder a todo custo. O sono não me visitou naquela noite. Em vez disso, minha mente vagava inquieta, juntando as peças soltas de um quebra-cabeça que eu ainda não conseguia visualizar completamente. O choro do bebê, a mentira de Sarah, seu olhar evasivo, tudo girava sem parar na minha cabeça. Quando os primeiros raios da aurora filtraram pela janela, eu já havia tomado uma decisão com total clareza. Eu não ia confrontá-la. Fazer isso agora só traria mais mentiras elaboradas, mais encenações cuidadosas. Se eu quisesse saber a verdade, teria que me tornar um espectador silencioso dentro da minha própria casa. Ouvi ruídos na cozinha. O aroma do café subia pelo ar. Sarah estava preparando o café da manhã, provavelmente pensando que tudo havia sido resolvido na noite anterior. Respirei fundo. Adotei a expressão mais calma possível e entrei no escritório de Michael. Disquei o número de Robert, um antigo colega aposentado que morava em Chicago, sabendo que ele não atenderia àquela hora. O sinal de espera soou enquanto eu começava meu monólogo, falando alto e claro o suficiente para que minha voz fosse ouvida do outro lado do corredor. Olá, Robert. Sou eu, Emily. Sim, cheguei ontem. Olha, eu revisei o relatório que você me enviou. Há uma discrepância enorme nos números do último trimestre. Não pode esperar. Isto é muito sério. Tenho que ir para lá imediatamente para resolver isso pessoalmente. Usei termos técnicos com um tom urgente e autoritário. Depois de mais algumas frases, desliguei com um suspiro dramático. Quando saí para a sala de jantar, Sarah já havia servido o café da manhã. Ela olhou para mim com uma expressão curiosa. Não me sentei imediatamente. Coloquei as mãos no encosto da cadeira e franzi a testa, fingindo estar completamente estressada. Sarah, me desculpe. Preciso fazer uma viagem a trabalho com urgência. Uma viagem a trabalho? Mas minha mãe acabou de voltar, perguntou a garota, com os olhos arregalados de surpresa. Uma emergência financeira em Chicago. Preciso ir agora. Posso ficar fora por alguns dias. Observei atentamente sua expressão. A princípio, foi um lampejo de surpresa.
Logo em seguida, transformou-se em um olhar de preocupação e compaixão, mas não me passou despercebido. Um lampejo de alívio passou pelo fundo de seus olhos, um relaxamento quase imperceptível dos músculos do seu rosto. Durou apenas um instante, mas para mim foi a confirmação mais clara. Nossa, sinto muito. Que cansaço para você, mãe, disse ela com um tom preocupado. Quer que eu te ajude a reservar o voo? Vou procurar o mais cedo possível. Não precisa, querida, recusei, tentando parecer apressada. A empresa já cuidou de tudo. O voo sai em 2 horas. Preciso subir e arrumar as malas agora mesmo. Virei-me e subi as escadas rapidamente, sem lhe dar a oportunidade de fazer mais perguntas. No quarto, peguei a mala vazia. Mas, em vez de arrumá-la com cuidado, simplesmente peguei algumas roupas do armário e as joguei lá dentro sem nenhuma ordem. Para que parecesse alguém se preparando às pressas para uma viagem repentina, a atuação tinha que ser convincente. Enquanto isso, em silêncio, preparei outra mochila, um kit de sobrevivência improvisado. Dentro dela, coloquei 2 garrafas grandes de água, algumas barras de energia, uma bateria portátil totalmente carregada e uma toalha fina que serviria tanto para secar o suor quanto para cobrir o rosto caso precisasse dormir. Escondi-a rapidamente debaixo da cama, atrás de algumas caixas velhas. Quando desci com a mala, Sarah já me esperava à porta. Com entusiasmo, pegou na mala para me ajudar, repetindo sem parar: cuidado na viagem, mãe. Não se esforce demais. Assenti com a cabeça e a puxei para perto de mim, dando-lhe um abraço apertado. Enquanto lhe dava tapinhas nas costas, inclinei-me perto do seu ouvido e disse em voz baixa, com um tom carregado de intenção: cuide-se também em casa. Chamei um táxi e pedi para ir direto ao aeroporto. Enquanto o carro se afastava pelo retrovisor, eu ainda conseguia ver Sarah parada na entrada da garagem, acenando com um sorriso radiante. Mas eu sabia que aquele era um sorriso de alívio. No entanto, não entrei na área de embarque. Paguei o táxi e atravessei a rua até uma cafeteria no prédio em frente, escolhendo uma mesa perto da janela de onde eu podia ver diretamente o saguão de embarque. Pedi um café preto. Seu sabor amargo me ajudou a manter a mente lúcida. Sentei-me ali, observando o relógio com paciência. 1 hora se passou, tempo suficiente para Sarah acreditar que eu realmente havia embarcado no voo. Então, pedi outro carro, desta vez sem o logotipo de táxi, e informei o endereço da minha rua. Por favor, me deixe no início do quarteirão, alguns metros antes da casa com as hortênsias rosas, pedi ao motorista de dentro do carro. Tinha uma vista perfeita e não precisei esperar muito. Logo depois que a porta da minha casa se abriu, Sarah saiu, mas não era a Sarah de sempre, com roupas simples de casa. Ela vestia um elegante vestido de seda verde esmeralda e estava maquiada com esmero. Parecia relaxada e feliz, entrou no carro e foi embora, desaparecendo na curva. Aquele era o momento que eu esperava. Paguei o motorista, saí rapidamente e voltei caminhando para casa. Toda a vizinhança estava silenciosa sob o sol do meio-dia. Com a chave reserva que sempre carregava na carteira, abri a porta, entrando cautelosamente como um ladrão na minha própria casa. O ar dentro da casa estava estranhamente silencioso. O cheiro de café da manhã já havia desaparecido, substituído por um aroma doce e peculiar com um leve toque de leite em pó para bebês. Não acendi as luzes. Entrei na sala na ponta dos pés e subi as escadas. Meu coração estava disparado. Fui até o quarto e peguei a mochila que tinha escondido debaixo da cama. Depois, saí para o corredor e olhei para o teto. Havia um pequeno alçapão quadrado, a entrada para o sótão que quase nunca usávamos. Arrastei o banquinho de escritório, subi e estendi a mão para puxar a corda. Uma escada dobrável começou a descer lentamente. O cheiro de poeira e madeira velha me atingiu em cheio quando subi. O sótão estava quente e abafado. Subi a escada dobrável, fechei o alçapão com um baque e mergulhei na escuridão. Tateei o caminho até chegar a um canto bem ao lado de uma grade de ventilação de madeira com fendas largas o suficiente para ver toda a sala de estar lá embaixo. Encolhi-me num canto escuro, acomodei-me e verifiquei se meu celular estava no silencioso e com todas as vibrações desligadas. Meu coração batia forte, mas minha mente estava fria e lúcida. Meu ato havia começado. O sótão era um forno.
O ar estava denso, estagnado, com aquele cheiro de madeira velha mofada e jornais guardados por anos nas frestas do telhado. Raios de sol penetravam, pintando manchas de luz distorcidas no chão, fazendo a poeira no ar dançar como uma dança fantasmagórica. Permaneci encolhida num canto escuro, com as costas encostadas na parede de madeira áspera, tentando respirar o mais silenciosamente possível. Qualquer movimento, por menor que fosse, podia produzir um rangido traiçoeiro. O tempo não passava ali. A comida ficou espessa, lenta e pesada. Para acalmar a fome que me consumia o estômago e a garganta seca, abri cuidadosamente a mochila, quebrei um pequeno pedaço de barra de energia e mastiguei devagar. Tomei apenas um gole de água, observando cada gota. Eu não sabia quanto tempo teria que ficar ali, um dia, 2, ou até mais. O desconforto físico não era nada comparado ao caos que girava na minha cabeça. A cada minuto que passava, a dúvida dentro de mim crescia como uma trepadeira venenosa apertando meu coração. Quando o sol começou a se pôr, a luz intensa do meio-dia transformou-se num tom alaranjado e quente. Nesse exato momento, ouvi um carro familiar parar em frente ao portão. Meu coração disparou. Era o carro da Sarah. Ela tinha voltado. Rastejei rapidamente até a grade de ventilação, prendi a respiração e fixei os olhos na sala de estar lá embaixo. A porta principal se abriu. Sarah entrou, e a imagem dela quase me deixou sem fôlego. Aquela não era a mesma garota tensa e estranha de ontem. Hoje, ela estava radiante. Sua pele bronzeada parecia saudável e ela tinha um sorriso de satisfação no rosto, impossível de esconder. Tirou o casaco leve, jogou-o displicentemente na poltrona e foi direto para a cozinha. Ouvi o som da geladeira abrindo, o barulho do refrigerante sendo servido em um copo grande e, em seguida, o som dela bebendo tudo de um só gole, como se fosse a melhor coisa do mundo. Imediatamente, o telefone dela tocou com uma melodia alegre e animada. Sarah atendeu e sua voz mudou instantaneamente. A conversa ficou doce e um tanto mimada, com um tom que eu nunca tinha ouvido dela. Olá, Jéssica. Sou eu. Eu paralisei. Jéssica. Esse nome. Era estranho, mas soava com uma familiaridade alarmante. Não era esse o nome da amiga que ela havia inventado ontem? Sarah caminhava de um lado para o outro na sala de estar com o telefone em uma mão e a outra brincando com uma mecha de cabelo. Embora eu só ouvisse a voz dela, conseguia imaginar o sorriso em seu rosto. Suas frases soltas chegavam até o sótão com clareza. A viagem foi incrível. Comemos lagosta em um restaurante de frente para o mar. O pôr do sol lá foi algo indescritível. Foi realmente romântico. Senti como se alguém estivesse apertando minhas entranhas. Pôr do sol romântico com lagosta. Aquela não era uma viagem para visitar um amigo em apuros. Aquilo era uma escapadinha, um encontro. A voz da mulher chamada Jéssica foi ouvida do outro lado da linha. Não entendi bem o que ela disse, mas seu tom estridente e um tanto venenoso era inconfundível. Então ouvi Sarah dar uma risadinha e dizer: "Bem, o que posso fazer? Meu irmão Jason me mima muito. Ele não me nega nada. Você também deveria aproveitar e sair com seu namorado. Não fique trancada em casa." Jason. Cerrei os punhos. Minhas unhas cravaram na minha pele, mas a dor física não era nada comparada ao que estava dilacerando meu coração. Quem era Jason? Por que minha nora estava viajando em férias românticas com um homem chamado Jason? Jéssica, do outro lado da linha, pareceu baixar a voz e dizer algo em sussurros, e a resposta seguinte de Sarah foi um golpe mortal para mim. Ah, não se preocupe. A sogra do seu marido é um problema. Ontem ela voltou de repente para casa e eu quase tive um ataque cardíaco. Pensei que ela tivesse me descoberto. Mas, por sorte, as crianças choraram tanto que um vizinho ouviu e por isso ela desconfiou um pouco. Que alívio! Hoje ela viajou de novo. Estamos livres mais uma vez. Aquela frase não foi uma facada. Foi veneno. Um veneno que se espalhou lentamente por dentro, paralisando-me completamente. A sogra que é um saco. Eu não era mais Emily. Eu não era mais a mãe do Michael. Para eles, eu não passava de um estorvo, um incômodo que precisava ser removido do caminho.
Todos os sacrifícios, todo o amor que dediquei a essa família, para eles, não passava de um incômodo. Tentei respirar fundo, mas parecia que o sótão estava sem oxigênio. Eu precisava continuar ouvindo. Precisava saber toda essa amarga verdade. A voz de Jéssica soou novamente. Dessa vez, pareceu que ela estava criticando algo. E então Sarah respondeu com um tom de total concordância. Bem, sim, seu Michael é um chato. Ele só sabe trabalhar, trabalhar e trabalhar. Nem se dá conta da esposa ou da filha. Se eu fosse você, já teria me cansado disso há muito tempo. De qualquer forma, já estou pensando nisso. Quando ele voltar dessa viagem, vou conversar com ele. Sério. A chamada foi interrompida repentinamente. O silêncio tomou conta do quarto. Senti tontura e náusea. Tudo dentro de mim estava desmoronando. Meu filho Michael, aquele filho que eu tanto amo, que trabalha incansavelmente em uma cidade distante para sustentar a família. E enquanto isso, em casa, sua esposa o despreza e o trai com outro homem. A dor de uma mãe ao ver seu filho traído é 1000 vezes pior do que sofrer uma traição da própria família. Uma fúria intensa começou a ferver dentro de mim. Eu queria descer correndo, gritar na cara dela, dar um tapa nela para fazê-la acordar daquela mentira em que estava vivendo. Mas a minha fria razão me deteve. Ainda não. Ainda não é suficiente. Eu precisava de provas. Provas que ela não pudesse negar. Em meio ao caos mental, uma pequena lembrança me veio à mente. Um pequeno detalhe ao qual nunca dei importância. Sarah, minha nora, tem uma cicatriz discreta, muito pequena, de uma queda que sofreu quando criança, logo acima da sobrancelha esquerda. Só é visível se você olhar bem de perto ou se ela não estiver usando maquiagem. Esse seria o sinal, repeti para mim mesma com uma voz interior de aço. Não se esqueça da cicatriz. Lembre-se bem da cicatriz. Eu ainda não havia me recuperado do impacto da ligação. Quando ouvi o motor de uma motocicleta parar em frente ao portão, o barulho do motor diminuiu, seguido pelo rangido do portão de ferro se abrindo e, em seguida, passos entrando na casa. Pela fresta, vi um homem desconhecido entrar na sala de estar. Ele era alto, de pele morena e saudável, vestia uma camisa clara e calça jeans, e estava bem arrumado. Mas o que me paralisou foi o que ele carregava nos braços. Não um, mas 2 bebês recém-nascidos enrolados em mantas azul claras. Ambas choravam a plenos pulmões. Seus gritos agudos romperam o silêncio da casa. A mulher que eu pensava ser Sarah saiu correndo da cozinha. Ela pegou os bebês com muita naturalidade, com o rosto cansado, mas com um olhar que refletia ternura. Deu um beijo suave na bochecha do homem e depois abraçou as 2 crianças, caminhando de um lado para o outro para acalmá-las. Jéssica, descanse um pouco. Eu vou cuidar das crianças, disse o homem com uma voz calorosa e cheia de ternura. Ele acariciou suavemente os cabelos dela. Você parece exausta. Ela assentiu com a cabeça, entregou-lhe uma garrafa já preparada e deixou-se cair no sofá, soltando um longo suspiro de cansaço. Jéssica? Esse nome foi ouvido novamente, mas desta vez não veio de um telefonema. Foi uma chamada direta e íntima entre 2 pessoas que estavam na minha sala de estar. E naquele instante, uma verdade aterradora me atingiu como um raio e esclareceu tudo o que antes não fazia sentido. Essa mulher, aquela que tem vivido na minha casa todos esses dias. Quem mentiu para mim, quem recebeu essas crianças, não é Sarah. É Jéssica. Então, onde está Sarah, minha verdadeira nora? A resposta veio quase imediatamente, amarga e cruel, em Nova York, durante umas férias românticas com um certo Jason. Todas as peças soltas do quebra-cabeça se encaixaram de uma forma tão perfeita que chegava a ser repugnante. Essas 2 mulheres deviam ser irmãs, talvez gêmeas. Foi por isso que conseguiram enganar tanto o vizinho quanto a mim naquele primeiro encontro fugaz. O homem começou a se balançar. As crianças seguraram uma delas nos braços, embalaram-na suavemente e cantaram uma canção de ninar em espanhol. A melodia era familiar, doce, mas aos meus ouvidos soava agora como um grito insuportável. Ele parecia muito experiente, um verdadeiro pai. Lembrei-me da frase que ouvi ao telefone: aproveite para sair com seu namorado. Então, esse era o namorado da Jéssica.
Eles não só eram amantes, como também tinham filhos juntos e transformaram a casa do meu filho em seu ninho secreto. Senti um profundo desgosto no peito. Esta casa, cada tijolo, cada móvel, está impregnada com o suor e o esforço de Michael. Meu filho trabalhou incansavelmente para construir um lar, e agora ele se tornou o palco de uma peça suja e traiçoeira. A dor pela perda do meu filho me deixou sem fôlego. Por que ele teve que suportar uma traição tão horrível? Em meio à confusão, o nome Jason. Jason apareceu novamente. Jason. Revirei minha memória e então me lembrei de Jason, o corretor de imóveis. Ele tinha vindo à minha casa várias vezes para aconselhar Michael e sua esposa sobre a compra de uma casa maior. Ainda me lembro muito bem da sua elegância, do cabelo penteado com gel e daquele sorriso doce que sempre estampava os lábios. Ele sabia falar muito bem. Sempre era um bajulador. Sarah elogiou o bom gosto dela, chamou-a de inteligente, brilhante. Naquele momento, pensei que ele só era bom em vender casas. Mas agora que penso nisso, bem, os olhares que ele lançava para Sarah, aqueles toques acidentais no ombro dela, tudo tinha outro significado, um plano perfeito. Sarah teve um caso com Jason. E para não levantar suspeitas, principalmente do marido, pediu à sua irmã gêmea, Jéssica, que se fizesse passar por ela. Em troca, Jéssica e seu parceiro, juntamente com seus 2 filhos, ganharam abrigo gratuito e um lugar seguro na própria casa da pessoa que estavam traindo. Uma troca de favores construída sobre a ruína emocional do meu filho. Levei alguns segundos para me acalmar e conter a fúria que estava prestes a explodir. A raiva não resolveria nada. Precisava manter a calma. Sabia o que tinha de fazer. A minha tarefa não terminava em descobrir a verdade. Eu precisava reunir provas irrefutáveis, para que, quando a cortina se fechasse, eles não tivessem uma única desculpa. Peguei meu celular em silêncio. Eu não era mais uma mãe idosa escondida em um sótão. Eu me tornará um investigador, o guardião da verdade. Liguei o gravador. Apontei a câmera do celular pela fenda e tentei capturar tudo o que pudesse. Registrei a imagem de Jéssica, a amante das 2 crianças. Registrei suas conversas, suas queixas sobre a vida, seus planos para o futuro, que discutiam com total naturalidade no mesmo sofá que Michael havia comprado. Cada detalhe, por menor que fosse, eu memorizei. O jeito como Jéssica embalava as crianças, como aquele homem preparava o leite, os brinquedos espalhados pela casa. Tudo era prova da existência deles naquela casa, uma existência ilegal repleta de enganos. Naquela noite, dormi encolhida no chão de madeira duro e frio do sótão. Meu estômago estava vazio. Meu corpo doía por completo, mas eu não me sentia cansada. Havia uma chama ardendo em mim, a chama do amor de uma mãe e da indignação diante da injustiça. Eu não estava fazendo isso apenas por Michael. Eu estava fazendo isso pela verdade, pela honra da minha família. O primeiro dia no sótão transcorreu num turbilhão de emoções, entre raiva e extrema tensão. Eu me sentia como um animal ferido, trancado em sua caverna escura, lambendo as feridas enquanto mantinha todos os sentidos em alerta para o perigo. Minha única fonte de vida naquele momento era uma pequena mochila. Eu racionava cuidadosamente a pouca comida que tinha. Em cada refeição, apenas uma porção de uma barra de energia e alguns goles de água. Eu tinha que calcular bem, pois não sabia quanto tempo duraria esse exílio voluntário. Ao meio-dia, um descuido quase arruinou tudo. A bateria do meu celular estava quase acabando, então o conectei ao carregador portátil. Mas esqueci de algo básico, a tela liga automaticamente a cada nova notificação. E naquele exato momento, chegou uma mensagem do banco, notificando uma alteração no saldo. Um clarão de luz azul surgiu, projetando-se fugazmente pela abertura de ventilação abaixo. Jéssica estava sentada no sofá amamentando o filho. Por reflexo, ela olhou para cima. Meu coração parou. Meu corpo inteiro ficou paralisado. Nem sequer me atrevi a respirar. Um único olhar suspeito, um ruído mínimo, e todo o meu esforço teria sido em vão. Mas a sorte estava do meu lado. Talvez a luz fosse fraca e fugaz demais. Ela apenas estreitou os olhos por um instante e olhou para o bebê, murmurando algo como se pensasse que fosse um reflexo de luz em algum objeto brilhante. Soltei o ar. Um suor frio escorreu pela minha nuca.
Imediatamente, coloquei o celular com a tela virada para baixo no chão empoeirado, uma lição que jamais esquecerei. A partir daquele momento, tornei-me um investigador improvisado, mais meticuloso e cuidadoso. O celular era minha única ferramenta útil. Eu gravava tudo. Criei um diário invisível sobre a vida dos intrusos. A que horas Jéssica e seu namorado levaram as crianças para passear no carrinho que, presumo, eles compraram com o dinheiro de Michael? Às 10 horas da manhã e às 16 horas da tarde. Quantas vezes eles pediram comida por dia? 3 vezes. Sempre pizza e fast food. As contas certamente foram debitadas no cartão de crédito do meu filho. Que programas eles assistiam na televisão? Novelas bobas, programas de entretenimento barulhentos que o Michael nunca assistia. A rotina deles, cada respiração. Fizeram isso na propriedade e com o dinheiro do meu filho. Uma ofensa imperdoável. Durante o dia, concentrei-me especialmente nas gravações de áudio. Eles se mostravam cautelosos. Mas à noite, quando as crianças já estavam dormindo e acreditavam que aquele espaço lhes pertencia completamente, começavam a falar com mais liberdade. Pelo jeito que Jéssica o chamou, ouvi o homem. Deduzi que seu nome era David e ele reclamou com um tom irritado. Sarah prometeu que nos daria mais do que isso. Esse dinheiro não compensa ter pedido licença não remunerada na fábrica ultimamente. Jéssica disparou imediatamente com voz amarga. Claro que sim, porque ela teve que pagar a viagem com o Jason. Você acha que férias num resort 5 estrelas em Nova York são baratas? Aquele cara pode até ser rico, mas é pão duro. Só paga pelas próprias coisas. A Sarah teve que pagar a passagem aérea e todas as compras. Então, se recomponha e pare de reclamar. Aquela conversa foi como um balde de água fria na cara. Não se tratava de um simples gesto de ajuda entre irmãs. Era um acordo calculado, um pacto sujo. Jéssica e David estavam sendo pagos para atuar nessa farsa. Até mesmo aquela traição teve um preço. A oportunidade de ouro que eu esperava chegou na manhã seguinte. Jéssica, provavelmente querendo retocar a maquiagem depois de uma noite exaustiva com as crianças, arrastou uma mesinha para o centro da sala, bem embaixo da saída de ar que dava para o meu esconderijo, e começou a tirar a maquiagem. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando perfeitamente cada traço do seu rosto. Ela estava delineando as sobrancelhas com absoluta concentração. Era o momento perfeito para agir. Levantei o telefone com cuidado e dei zoom ao máximo. Prendi a respiração, tentando controlar o tremor da mão, e consegui. Consegui tirar uma foto nítida em close-up onde uma pequena cicatriz era perfeitamente visível logo acima da ponta da sua sobrancelha esquerda. Lá estava. A prova física mais importante, aquela que desmascararia toda a farsa da sua personificação. Sobreviver no sótão também foi um teste de resistência física e dignidade. Eu tinha que fazer minhas necessidades em uma das garrafas de água vazias, depois fechá-la bem e escondê-la em um canto escuro. Sentia uma mistura de vergonha e determinação. Eu estava suportando aquela humilhação para conseguir justiça para o meu filho. Foi um sacrifício necessário. E então gravei um vídeo curto que me deixou furiosa. David, com total naturalidade, colocou uma das crianças sobre a mesa de centro de carvalho maciço para trocar sua fralda. Aquela mesa, Michael e eu tínhamos escolhido com tanto carinho. Era uma lembrança preciosa entre mãe e filho. Ele jogou a fralda suja no chão. Usou lenços umedecidos diretamente na superfície de madeira fina. A raiva me fez levar a mão à boca para não gritar. Minha casa, minhas memórias, tudo estava sendo profanado sem piedade. Mas eu mantive a paciência. A hora da verdade se aproximava. A segunda noite no sótão transcorreu em silêncio quase absoluto. Meu corpo já não respondia. Cada articulação reclamava. Encostei-me à parede de madeira, procurando uma posição que doesse menos. Abaixo. Depois de um dia cheio de barulho de crianças, Jéssica e David assistiam a um programa de comédia barato na TV. As risadas gravadas subiam pela saída de ar. Pareciam ocas e ridículas naquela casa que agora só respirava mentiras. Meus olhos começaram a se fechar. O sono estava me vencendo depois de 2 dias de tensão constante. E justamente naquele momento, na escuridão mais densa, o celular que eu segurava começou a vibrar fortemente.
Meu coração disparou. A tela acendeu, revelando um nome que me dividiu em dois. Michael, meu filho. Num segundo de pânico, tentei encontrar o botão para rejeitar a chamada, mas meus dedos dormentes não obedeciam. Não cheguei a tempo. Um toque padrão, claro e familiar, tocou brevemente antes que eu pudesse apertar o botão de silenciar. Apenas um toque, mas foi tão cortante quanto uma faca no meio do silêncio. O volume da TV diminuiu repentinamente. O que foi isso? Perguntou David, com a voz em tom alerta. Prendi a respiração, com o coração quase saltando do peito. Já tinha acabado tudo? Jéssica respondeu com um tom um tanto irritado pela interrupção. Com certeza era da TV. Um daqueles efeitos sonoros bobos que a gente sempre se preocupa demais. Eles não suspeitaram de mais nada. O volume da TV voltou ao normal. Soltei um suspiro pesado, com as costas encharcadas de suor frio. Eu estava prestes a estragar tudo por causa de uma ligação inesperada. Eu não podia deixar isso acontecer de novo. Com as mãos trêmulas, desbloqueei o telefone e decidi atender meu filho imediatamente. Eu precisava agir como se estivesse realmente em Chicago, ocupada com o trabalho. Meus dedos deslizaram pelo teclado. Mamãe está em reunião. É algo urgente, filho? A resposta veio quase instantaneamente. A tela acendeu novamente, mas desta vez não era uma ligação assustadora, e sim uma mensagem repleta de emojis felizes. Não é urgente, mãe. Tenho boas notícias. Terminei o trabalho antes do previsto. A assinatura do contrato foi um sucesso total. Voltarei depois de amanhã, só para o Natal. Quero fazer uma surpresa para Sarah. Oh, meu filho inocente. Li sua mensagem, sentindo minha alma se contorcer. Sua inocência, seu entusiasmo, o amor puro que sentia por sua esposa, contrastavam cruelmente com a dura realidade que eu presenciava a cada hora, a cada minuto. Ele queria surpreender a mulher que amava, enquanto essa mesma mulher provavelmente já estava desfrutando de sua própria surpresa nos braços de outro homem. Cada palavra feliz da mensagem dele era como uma agulha perfurando meu coração. Eu estava prestes a chorar, mas me contive. A dor transformou-se subitamente numa decisão gélida. Uma ideia me ocorreu. Isso não era um problema. Não se tratava do risco de ser descoberto. Era uma oportunidade. O momento perfeito que o destino havia preparado para revelar tudo foi quando meu próprio filho, com sua ingenuidade, me entregou a arma mais poderosa. Respirei fundo, tentando controlar meus dedos trêmulos para escrever uma resposta. Meu tom tinha que soar completamente natural, como o de uma mãe feliz com a boa notícia do filho. Que maravilha, filho! Estou muito orgulhosa de você. Acabei de ter uma ideia. Se for para ser uma surpresa, que seja uma surpresa de verdade. Não volte para casa imediatamente. Isso tiraria a graça da coisa. Michael respondeu imediatamente, então, o que eu faço, mãe? Estou louco para ver a Sarah. Um plano surgiu rapidamente na minha mente, preciso e conciso. Reserve um quarto de hotel perto de casa. Fique lá esta noite. Não conte a Sarah que você voltou. Deixe-a continuar acreditando que você está longe enquanto a mamãe prepara tudo. Quando chegar o momento certo, eu darei o sinal. Vou te ajudar a fazer uma surpresa que ela jamais esquecerá. Apertei o botão de enviar com o coração acelerado pela ousadia das minhas próprias palavras. Meu filho confiou plenamente. Ele não suspeitou nem por um segundo. Sua resposta apareceu na tela, ainda repleta de alegria e carinho. Claro, seus planos são sempre os melhores. Farei o que você disser. Eu te amo muito, mãe. Após aquela conversa, desliguei a tela do celular. A escuridão me envolveu novamente, mas desta vez, não era mais sufocante nem aterrorizante. Era como a cortina de um palco. Eu estava nos bastidores, observando e controlando. Eu não era mais uma vítima escondida no sótão. Eu havia me tornado o diretor desta última apresentação. Os atores coadjuvantes já estavam todos em cena. Todos os objetos estavam em seus lugares. A única coisa que me restava fazer era esperar pacientemente que a última protagonista, a verdadeira Sarah, retornasse de seu falso paraíso.
E quando aquela garota subia ao palco, eu era quem fechava a cortina. No dia seguinte, o clima na casa parecia ter mudado. Jessica e David pareciam mais inquietos. Eles ficavam de olho no relógio o tempo todo e limpavam tudo às pressas. Eu sabia. O protagonista estava prestes a voltar. Minha espera estava prestes a terminar. No final da tarde, exatamente como eu imaginava, um táxi parou em frente à entrada. De cima, vi uma mulher sair do carro. Embora fosse apenas uma silhueta fugaz, reconheci-a instantaneamente. Era Sarah. Minha verdadeira nora. Mas essa era uma Sarah que eu nunca tinha visto. Ela tinha pele bronzeada, parecia forte, cheia de vida. Usava um vestido longo e elegante e carregava uma bolsa de grife nova, daquelas que eu sabia muito bem que estavam fora do seu orçamento. Ela tinha a aparência de quem acabará de voltar do paraíso. Jéssica correu para abrir a porta. Com uma expressão de alívio misturada com preocupação, Sarah entrou na casa com uma atitude completamente diferente. Ela não demonstrou a mínima alegria ao ver a irmã. Em vez disso, jogou a bolsa à cara no sofá com total indiferença e olhou em volta. Um olhar crítico e dominante, como o de uma chefe inspecionando seu território. A primeira conversa entre elas não foi de abraços ou perguntas após dias de ausência. Foi fria e calculista, de uma frieza assustadora. Sarah colocou a mão na bolsa nova, tirou um envelope grosso e entregou a Jéssica. Aqui está a sua parte. Está tudo bem? Houve algum problema? Jéssica pegou o objeto rapidamente, deu uma olhada rápida dentro e o guardou no bolso da calça. Está tudo bem, respondeu com um tom um tanto irritado. Só que sua sogra intrometida voltou de repente. Ela quase arruinou tudo. E ela já foi embora? Perguntou Sarah, franzindo um pouco a testa. Sim. Na manhã seguinte, ela foi a Chicago a trabalho. Pura sorte. Nesse instante, David saiu do quarto com um bebê nos braços e cumprimentou Sarah com um leve aceno de cabeça. Sarah mal lhe lançou um olhar frio, sem se dar ao trabalho de responder. Em vez disso, deu uma ordem com voz firme e sem emoção. Limpe tudo rápido. Não pode haver nenhum vestígio seu antes desta noite. Não quero que Michael suspeite de nada quando chegar. Após essa ordem, começou uma limpeza frenética e organizada. Eles agiram como uma equipe profissional limpando a cena de um crime. David retirou enormes sacos de lixo pretos cheios de fraldas usadas, latas de leite vazias e embalagens de fast food. Sem dizer uma palavra, ele carregou todas as malas em sua velha motocicleta e as amarrou cuidadosamente na garupa. Dentro de casa, Jéssica habilmente retirou os lençóis do sofá onde ela e David haviam dormido, fez um embrulho com eles e os colocou direto na máquina de lavar, adicionando uma grande quantidade de amaciante. Em seguida, pegou um spray de lavanda, aquele que ela sabia que Sarah sempre usava, e borrifou em todos os cantos da casa, tentando disfarçar o doce cheiro de bebê que havia impregnado o ambiente nos últimos dias. E Sarah, ela não tocou em absolutamente nada. Ela apenas caminhava de um lado para o outro com os braços cruzados, supervisionando tudo. Eu a vi se abaixar para pegar um chocalho amarelo de bebê que estava embaixo da poltrona. Ela não olhou para o chocalho com ternura ou curiosidade, mas com uma expressão de total repulsa, como se estivesse pegando um inseto repugnante. Rapidamente e sem hesitar, jogou o chocalho direto no saco de lixo que David segurava. Nenhuma palavra a mais, nenhum gesto desnecessário. Apenas o barulho do plástico rangendo no chão, seguido pelos passos apressados, e as ordens curtas de Sarah eram ouvidas. Verifique embaixo do sofá. Jogue esse pano fora. Não o lave. Borrife mais naquele canto. Quase uma hora depois, quando tudo parecia impecável e a casa havia recuperado sua aparência habitual, os três se deixaram cair no sofá, ofegantes. David serviu 3 copos d'água. Sarah pegou um, tomou um longo gole e bateu o copo na mesa. Ela olhou para a irmã e para o namorado dela e disse com voz gélida, ótimo, agora vocês podem ir. Jéssica ergueu a cabeça abruptamente, com o rosto visivelmente magoado. Você está nos expulsando? Nós nem descansamos ainda. Não estou te expulsando, respondeu Sarah no mesmo tom. Estou rescindindo o contrato. Michael pode voltar a qualquer momento, e não quero correr riscos. Você já recebeu o que foi combinado.
Não tem mais nada a fazer aqui. Foi então que soube que meu momento havia chegado. Naquele exato instante, quando eles acreditavam ter apagado todos os vestígios, quando sua guarda havia baixado completamente, quando estavam convencidos de que a peça havia terminado perfeitamente, tirei o celular do bolso com cuidado. Abri a mensagem que havia escrito na noite anterior. Minha mão não tremia. Meu coração batia forte, não de medo, mas de determinação. Olhei para as 3 figuras sentadas na sala de estar, 3 marionetes em seu próprio teatro, e apertei enviar. A mensagem tinha apenas uma frase, breve e direta: filho, volte para casa. Agora mesmo. O período que se seguiu foi sufocante. Cada segundo era como uma martelada no meu peito. Lá embaixo, Jessica e David já haviam se levantado, recolhendo as últimas coisas. Sarah permaneceu sentada no sofá com as pernas cruzadas, olhando para o celular com uma expressão fria e impaciente. Eles não faziam ideia da tempestade que se aproximava. E então ela chegou. Menos de 15 minutos depois, um som familiar foi ouvido na porta da frente. O clique da chave na fechadura. Aquele som, naquele momento, foi tão cortante quanto a foice da morte. Os 3 que estavam no térreo pularam ao mesmo tempo, virando a cabeça em direção à porta. O rosto de Sarah se desfez, passando de arrogante a aterrorizado. A porta se abriu lentamente. Michael entrou. Meu filho. Ele parecia um pouco cansado depois do longo voo, mas seus olhos brilhavam de entusiasmo. Ele carregava um buquê de rosas vermelhas, viçosas e radiantes. Um largo sorriso adornava seu rosto. O sorriso de um homem apaixonado, ansioso para surpreender sua esposa. Mas aquele sorriso congelou imediatamente. Morreu em seus lábios tão rápido quanto uma vela apagada pelo vento. O buquê escorregou de sua mão inerte. As rosas caíram no chão frio de cerâmica, as pétalas macias espalhadas e esmagadas. Uma bela imagem despedaçada num piscar de olhos. Os olhos de Michael percorreram a sala com uma mistura de choque e incredulidade. Sua esposa, Sarah, estava lá, pálida como um papel, mas bem ao lado dela, outra mulher idêntica, igualmente pálida de medo. E num canto da sala, um homem desconhecido segurava 2 bebês, olhando para ele nervosamente como se tivesse visto um fantasma. O silêncio tomou conta do lugar, um silêncio denso e pesado no qual cada batida desesperada dos corações presentes podia ser ouvida. Sarah, murmurou Michael com uma voz quase inaudível, quebrada como um sussurro. O quê? O que está acontecendo aqui? Sarah foi a primeira a reagir, talvez por reflexo, como a última tentativa desesperada de uma mentirosa, agarrando-se a uma esperança ridícula. Ela tentou sorrir, mas era um sorriso torto e patético. Amor, você já voltou. Que surpresa! Ela é Jéssica, minha prima. Ela só veio me visitar, nada mais. A mentira dela foi tão desajeitada que ficou ridícula. Ela não conseguiu explicar a semelhança idêntica. Ela não conseguiu explicar a presença do homem e das 2 crianças. Naquele exato momento, um som veio do teto. Um rangido, o ruído seco e prolongado de uma escada metálica de sótão sendo baixada. Todos os olhares, antes de espanto, se voltaram para aquele som com puro terror. Desci degrau por degrau, com calma e firmeza. Eu não era mais uma velha frágil. Cada passo meu carregava o peso da verdade. A poeira do sótão cobria minhas roupas e meu cabelo, dando-me uma aparência um tanto desarrumada, mas meus olhos eram afiados como lâminas, examinando os rostos deformados pelo medo lá embaixo. Não precisa mais mentir, Sarah. Minha voz foi ouvida, não alta, mas clara e cortante, rompendo o silêncio mortal. Eu estava aqui, naquele sótão, desde o dia em que fui em uma viagem a trabalho. Olhei diretamente nos olhos de Michael. Vi a dor, a confusão e o completo colapso refletidos no olhar do meu filho. Aquela cena me dilacerou o coração como milhares de agulhas. Mas eu sabia que precisava fazer isso. Filho, me desculpe. Me desculpe por fazer você presenciar isso, mas existem verdades que você precisa saber. E então comecei a contar. Minha voz era firme, clara e sem hesitação, como se eu estivesse lendo um relatório frio sobre um crime. Contei o que a senhora Higgins disse sobre o choro do bebê à noite. Apontei para Jéssica, que tremia enquanto se afastava.
Esta é Jéssica, a irmã gêmea de Sarah, a irmã de quem Sarah nunca te contou. Movimentei meu dedo na direção de David, que tentava cobrir os olhos das crianças. E este é o amante dela, e aqueles são os 2 filhos deles. Eles transformaram sua casa em um ninho durante todos esses dias enquanto você se matava de trabalhar longe daqui. Finalmente, olhei para Sarah novamente. Seu rosto já estava pálido, sem uma gota de sangue. Ela me olhou com ódio e desespero, e tudo isso enfatizou cada palavra. Não passou de uma farsa para esconder que sua amada esposa foi passar as férias de Natal antecipadas em Nova York, não sozinha, mas com Jason. O nome Jason caiu como um raio. Michael cambaleou. Meu filho teve que se apoiar na parede para não cair. Ele fechou os olhos com força, como se quisesse apagar tudo o que acabará de ouvir, como se desejasse que fosse apenas um pesadelo. Sarah já não tentava negar nada. Cada mentira se tornará inútil. Em vez disso, ela gritou, um grito que não era para ser negado, mas o uivo de uma fera encurralada, desesperada e fora de si. A cortina de veludo daquela peça finalmente desabou. O grito dilacerante de Sarah rompeu o ar denso, mas já não era um grito de medo. Quando a última máscara caiu, o que emergiu foi uma fúria crua e venenosa. Ela não estava mais fingindo. Em vez disso, lançou-se contra o próprio homem que havia enganado. Como uma fera ferida mordendo o caçador. Sim, a culpa é toda sua, ela gritou, apontando o dedo diretamente para Michael. Sua voz estava repleta de reprovação. Você alguma vez esteve em casa? Você só se importava com o trabalho, suas viagens, seus malditos contratos. Você tem ideia de como eu me sentia sozinha? Você me transformou em uma dona de casa vazia, presa nesta casa congelada. Então ela se virou para mim com o olhar ardendo como fogo. E você também, sempre se intrometendo, controlando tudo que eu faço, tudo que eu compro. Você olha para tudo com essa cara de julgamento. Eu não consigo nem respirar nesta casa. Vocês são os que me levaram a isso. Permaneci em silêncio, sem dizer uma palavra. Não era a hora de discutir quem estava certo. Michael também não respondeu. Meu filho ficou ali parado, encostado na parede, com um rosto inexpressivo, como se sua alma tivesse abandonado o corpo. Olhou para Sarah, a mulher que um dia amou, com um olhar de loucura, como se ela fosse uma completa estranha. Não havia raiva alguma. Não havia dor. Apenas um vazio assustador. Vendo que Michael não disse nada, Sarah se encorajou ainda mais. Ela ergueu o queixo e falou com um tom cheio de desafio e arrogância: estou farta desta vida. Quero o divórcio. Quero viver a minha vida com o Jason. Pelo menos ele sabe valorizar uma mulher. Ele sabe como me fazer feliz. Ao contrário de você, que não passa de uma máquina de fazer dinheiro sem sentimentos. Ao ouvirem Jéssica e David trocarem olhares de soslaio, souberam que a peça realmente havia terminado e que seus papéis também haviam chegado ao fim. Sem dizer nada, começaram a juntar os poucos pertences das crianças em silêncio, tentando ser o mais invisíveis possível, como atores coadjuvantes escapando de um palco em meio ao caos. Sem esperar que alguém dissesse mais alguma coisa, Sarah se virou e subiu correndo as escadas em direção ao quarto. Poucos minutos depois, ela desceu, arrastando uma mala grande, a mesma que usará para sua suposta viagem de trabalho. Passou por Michael, que permaneceu imóvel como uma estátua, sem sequer olhar para ela. Todo o amor, todos os anos de união, desapareceram sem deixar rastro. Quando a mão dela tocou a maçaneta, eu falei. Minha voz era calma, mas cada palavra cortava como uma navalha. Essa bolsa e as roupas que você está vestindo, você também as comprou com o dinheiro do Jason? Sarah parou abruptamente. Apertou a maçaneta com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela não se virou. Ela apenas respondeu entre dentes, não é da sua conta. Clique. A porta se fechou atrás dela com um baque seco, e Jéssica e David saíram rapidamente com as crianças. Passaram por nós de cabeça baixa, como fantasmas, sem ousar olhar. Sem dizer uma palavra de despedida, desapareceram tão rápido quanto chegaram. A casa voltou subitamente a um silêncio arrepiante. Apenas Michael e eu permanecemos cercados por pétalas de rosas vermelhas amassadas no chão, como símbolo de um casamento que acabará de terminar.
Meu filho se deixou cair lentamente no chão. Ele não desabou. Ele simplesmente se sentou devagar, como alguém completamente exausto. Segurava a cabeça com as duas mãos, os dedos emaranhados nos cabelos. Aproximei-me, sentei-me ao lado dele e coloquei a mão delicadamente em seu ombro. Ele não chorou. Ele não gritou. Seu silêncio doeu mais do que 1000 lamentos. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Michael era como um fantasma dentro da própria casa. Ele não falava. Ele não comeu. Ficou sentado por horas em seu quarto, com o olhar perdido pela janela. Preparei um caldo ralo para ele, levei até sua cama e o alimentei colherada por colherada, como se fosse uma criança. Meu coração se apertava a cada vez que eu via sua figura emaciada. Eu havia revelado a verdade para libertá-lo, mas essa mesma verdade o estava matando por dentro. Uma semana se passou em silêncio quase absoluto, e numa tarde, enquanto eu lhe levava sopa quente, ele falou de repente. Sua voz estava rouca, de tantos dias sem falar. Mãe, ela nunca me contou que tinha uma irmã gêmea. Ele se virou e olhou para mim. Pela primeira vez em uma semana, vi algo claro em seus olhos. Eles não estavam mais vazios. Um casamento. Ele prosseguiu com uma voz pausada, mas firme, construída sobre segredos terríveis como este. Nunca foi um casamento verdadeiro desde o início. Não pode continuar. Foi naquele momento que eu soube que meu filho ficaria bem. Ele não precisava que ninguém o tirasse do pântano. Ele mesmo havia encontrado a saída com sua própria força interior. Ao ouvir aquelas palavras, senti como se uma pedra no meu peito, que me oprimia há uma semana, se dissolvesse de repente. No dia seguinte, ele ligou para o advogado. Todo o processo de divórcio foi conduzido com rapidez e determinação. Ele também pediu demissão da empresa onde trabalhava, deixando para trás o cargo que lhe custará tantas noites em claro e viagens para longe de casa. Em vez disso, conseguiu um emprego como consultor em uma empresa local, um trabalho mais tranquilo, com menos pressão e, o mais importante, sem precisar ir para longe. Desde então, nesta casa, só restam eu e meu filho. A tranquilidade retornou, mas desta vez não era mais assustadora. Era uma tranquilidade de paz e cura. Vários meses se passaram. As feridas, por mais profundas que fossem, começaram a cicatrizar com o passar do tempo. Nossa casa já não estava carregada de segredos ou silêncios sufocantes. Em vez disso, encheu-se do som simples da vida. O som da tesoura cortando enquanto poda as hortênsias. O assobio do Michael seguindo uma velha melodia. O suave virar das páginas de um livro numa tarde tranquila. Começamos a fazer coisas que nunca tínhamos tido tempo de fazer juntos antes. Renovamos o pequeno jardim no quintal e plantamos sementes de ervas aromáticas. Michael, meu filho, que só conhecia números e contratos, agora demonstrava uma habilidade surpreendente com a terra. Eu o vi sorrir mais, com um sorriso genuíno que vinha da alma, não aquele sorriso cansado e forçado de antes. A cicatriz em seu coração ainda estava lá, mas não infeccionava mais. Tornará-se parte dele, uma lição custosa de crescimento pessoal. Numa noite de inverno, a chuva caía torrencialmente. As gotas batiam com força no vidro, formando filetes que desciam pelas janelas. Lá fora, o céu estava completamente escuro, interrompido apenas pela luz tênue dos postes de iluminação pública, que mal penetravam a cortina d'água. Michael e eu estávamos na sala de estar, o mesmo lugar que outrora fora palco de uma tragédia. A lareira crepitava suavemente, preenchendo o espaço com um calor aconchegante. Eu lia um romance e Michael tomava uma xícara de chá quente. O ambiente era quente e tranquilo, com uma calma estranha, mas reconfortante. De repente, em meio ao rugido da chuva, ouviram-se batidas na porta. Não eram batidas firmes, mas fracas, insistentes, quase desesperadas. Michael e eu nos entreolhamos, surpresos. Quem poderia aparecer a essa hora numa noite tão chuvosa? Michael pousou a xícara, levantou-se e foi até a porta. Fechei o livro com o coração um pouco inquieto. Quando meu filho destrancou a porta, uma rajada de vento gelado e umidade invadiu o quarto. E lá, parada na soleira, estava uma silhueta que eu nunca pensei que veria novamente. Era Sarah. Mas não era a Sarah arrogante e elegante que eu conhecia.
A mulher que tínhamos diante de nós estava encharcada da cabeça aos pés. A chuva havia lavado toda a sua maquiagem, revelando um rosto magro e exausto. Seus cabelos, antes perfeitamente penteados, agora estavam emaranhados e grudados nas bochechas. Suas roupas caras estavam amassadas e sujas de lama. Ela já não carregava uma bolsa de grife. Suas mãos pendiam ao lado do corpo, tremendo de frio. Ao ver Michael, seus lábios pálidos começaram a tremer intensamente, então, como se suas últimas forças tivessem se esgotado, ela irrompeu em um choro dilacerante, soluços profundos e desesperados que se misturavam ao som da chuva. Ela se ajoelhou na soleira molhada. Levantou o rosto encharcado em direção ao meu filho e implorou entre lágrimas: Michael, eu errei. Eu sei que errei. Por favor, me dê uma chance de voltar. Michael não bateu a porta na cara dela como eu imaginei que faria. Ele apenas deu um passo para trás. Um pequeno gesto, mas suficiente para proteger aquela mulher da chuva. Ele a olhou não com os olhos de um marido traído, mas com os de um estranho que vê alguém completamente derrotado. Sua voz era surpreendentemente calma. Onde está Jason? Aquela pergunta foi como uma facada na dor de Sarah. Ela soluçou enquanto contava tudo entre lágrimas. Jason, aquele homem elegante, a havia abandonado depois de gastar cada centavo de suas parcas economias. Ele disse a ela que só queria diversão, uma amante bonita para exibir, não um fardo sem futuro. Quando ficou sem dinheiro, ela foi procurar Jéssica. Mas até mesmo sua irmã gêmea a rejeitou friamente, dizendo que ela já havia causado problemas suficientes em sua vida. E agora ela tinha que pensar na própria família. Sem estudos, sem experiência profissional, sem ninguém para lhe estender a mão, ela estava vagando sem rumo há dias. Eu estava na sala de estar observando tudo em silêncio. Não senti um pingo de satisfação como a de alguém que já alcançou. O que senti foi uma profunda tristeza. Tristeza por uma vida que se autodestruiu, perseguindo ambições vazias. Michael olhou para a mulher que um dia fora sua esposa, e sua voz não demonstrava rancor ou frieza, apenas uma estranha paz. Eu não te odeio mais, Sarah. Mas não posso voltar para você. O passado ficou para trás. Esta casa agora é onde minha mãe e eu vivemos em paz. Não podemos retornar àqueles dias. Ao ver o olhar de Sarah se afundar no desespero, Michael acrescentou com sincera compaixão na voz: levante-se. Você não pode continuar vivendo assim. Conheço um dono de restaurante no centro. Ele está procurando alguém para ajudar na cozinha. Não precisa de diploma, só vontade de trabalhar. Você pode recomeçar por lá. Sarah ergueu o olhar, atônita. Seus olhos, cheios de lágrimas, se arregalaram em surpresa, incrédula. Aquele a quem ela traiu sem piedade era agora o único que lhe oferecia ajuda. Entre soluços, ela sussurrou um agradecimento e, com esforço, levantou-se. Inclinou-se profundamente diante do meu filho, num claro gesto de arrependimento e gratidão. Depois, virou-se em silêncio. Ela se perdeu na chuva fria da noite, caminhando em direção a um futuro ainda incerto, mas ao menos com uma faísca de esperança. Michael fechou a porta. O som do trinco marcou o fim definitivo de um capítulo de sua vida. Ele se virou para me olhar, e nos olhos do meu filho, vi uma paz profunda que nunca havia visto antes. Aproximei-me e o abracei. Meu abraço não era mais para consolar uma criança ferida, mas para compartilhar a paz com um homem que finalmente havia amadurecido. Naquele momento, compreendi que, às vezes, não perdoamos porque o outro merece, mas porque merecemos nos libertar do peso do ódio. Meu filho escolheu se libertar. E nesta casa, no fim, depois de tanta tempestade, só restaram a verdade e o amor. A vida às vezes não nos permite escolher como os outros nos tratam, mas sempre podemos escolher como reagimos. Eu pensava que meu amor e meu sacrifício seriam suficientes para manter um lar de pé. Mas descobri que, às vezes, é justamente a confiança cega que permite que impostores o destruam. Depois de tudo o que aconteceu, entendi que a verdade, por mais cruel que seja, sempre precisa vir à tona. Porque só quando a luz ilumina a escuridão, as pessoas têm a oportunidade de renascer. Passei por um inferno dentro da minha própria casa. Vi coisas que nenhuma mãe deveria ver. Mas não deixei que essa dor me consumisse. Levantei-me não como uma mulher traída,
mas como uma mãe que fez tudo o que estava ao seu alcance para proteger seu filho de um futuro cheio de mentiras. O perdão é algo muito nobre. Mas antes de perdoar, a verdade precisa existir. E se eu tivesse que escolher de novo, eu voltaria para aquele sótão. Eu me esconderia novamente nas sombras. Para que um dia eu pudesse sair para a luz junto com meu filho, mais inteiro, mais forte e sem nunca mais ser enganado. A história que você acabou de ouvir foi modificada em nomes e lugares para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não contamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para refletir. Quantas mães sofrem em silêncio dentro de suas próprias casas? Eu realmente me pergunto, se você estivesse no meu lugar, o que faria? Você escolheria permanecer em silêncio para evitar conflitos ou teria a coragem de enfrentar tudo e recuperar sua voz? Gostaria muito de saber sua opinião sobre esta história de histórias dolorosas ou qualquer outra sugestão que você tenha para melhorar nosso conteúdo. Que Deus sempre abençoe. Tenho certeza de que a coragem nos levará a dias melhores. Neste momento, na tela final, deixo 2 das histórias mais queridas do canal. Tenho certeza de que elas irão surpreendê-los. Obrigado por ter ficado comigo até este instante.